Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma live. Gratidão por sua vida. E nós queremos hoje começar a falar sobre as emoções de um líder, baseado também no texto bíblico, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde nós encontramos a seguinte mensagem. Eu vou ler 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique integralmente, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, a sua preciosa atenção, para nós falarmos um pouco sobre como administrar as nossas emoções, como gerir as nossas emoções. E nesse introito nós vamos falar então um pouco sobre as emoções de um líder. Todos nós sabemos que Deus fez o homem espírito, alma e corpo. O corpo, ele é invólucro, ou seja, o homem exterior, o templo de Deus, né? O espírito é o canal de ligação que nós temos para com Deus. O aspecto espiritual do homem é a sua identidade, é claro, espiritual, de onde emana a adoração, a espiritualidade do ser humano. Isso tudo está relacionado à parte da pneuma, ou seja, do espírito do homem. Então, nós precisamos fazer uma identificação desse assunto, principalmente do que é espírito, do que é alma, porque eu vejo muitas pessoas em confusão, não sabendo o que é uma crise emocional, não sabendo como lidar com essas crises, até crise de identidade, entre outros transtornos. Então, o que nós precisamos salientar, enfatizar aqui? Em primeiro lugar, nós precisamos enfatizar o seguinte: esse aspecto espiritual do homem, que é chamado de identidade espiritual, de onde emana a adoração, né? Essa palavra adoração, ela tem um sentido no original do grego, mas também do hebraico, muito bonito. Do grego é a palavra, de onde vem a palavra proskunel, que significa atribuir dignidade, atribuir a Deus toda a sua dignidade, atribuir a Deus, né, tudo aquilo que lhe é efetivo. Isso então tem um sentido de adoração. Mas como que nós vamos adorar a Deus? E para adorarmos a Deus, nós precisamos entender que isso está ligado ao nosso aspecto espiritual. E a alma? Como que fica a alma? Algumas pessoas até dizem assim: onde mora a alma? E a gente sabe que tudo está relacionado aqui na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa cabeça, né? A alma, ela é a sede das emoções, da vontade, do intelecto. É pela alma que passa as nossas lágrimas, sorriso, ânimo. Até interessante que a palavra ânima do latim significa também alma. É pela alma, nessa sede das nossas emoções, que passa desânimo, entusiasmo e muito mais. Então, por que a gente precisa fazer essa distinção? Nós precisamos fazer essa distinção para não haver uma crise e nós não sabermos, por exemplo, como lidar com essas crises emocionais, por exemplo. Quantas pessoas que acham que ela está numa crise espiritual, e eu já vi tantas pessoas falando assim: eu fui macumbado, eu não estou aqui negando o mal, eu estou aqui enfatizando, nós estamos aqui conscientemente analisando de onde que vem, por exemplo, as nossas emoções e como trabalhar essas emoções, como gerir, como administrar essas emoções. Por que eu sou assim? Por que eu tenho um ímpeto muito elevado, um grau muito elevado, por exemplo, de neuroticismo? Por que eu sou uma pessoa altamente neurótica? Por que eu sou uma pessoa angustiada? Por que eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade? Entre outros transtornos. Por que eu sou muito chorão, muito depressivo ou depressiva? Tudo isso está ligado às nossas emoções. Então nós precisamos entender que quando Deus forma o homem do pó da terra, isso eu estou falando de Gênesis, a partir do capítulo 1, e principalmente no dia 6, que Deus forma o homem, ou seja, Deus forma e cria artesanalmente esse homem, habita ele, coloca ele em um lugar chamado Jardim do Éden. Lá ele tinha de tudo para ser feliz, ele tinha de toda sorte de bênçãos, estavam inseridos naquele contexto ali, né? Era simplesmente uma província onde ele ia ficar um tempo para depois ir para a grande capital, para a metrópole que era o céu. Adão até a princípio entende tudo, mas depois a gente vê que ele se perde nas suas emoções. Nós vamos falar um pouco então sobre
as emoções deste homem chamado Adão. Então nós já falamos aqui que como que se principia, ou seja, de onde vêm essas emoções. Olha só que coisa interessante. Vamos então falar um pouco sobre Adão. Este foi o homem perfeito, criado a fim de viver para sempre, imagem e semelhança de Deus, grande líder e pai de toda a humanidade. Isso é um fato. Mas ele tinha emoções. Foi feito corpo, alma e espírito. Não era só espírito, ele tinha uma mulher e amava. E o nome dessa mulher era Eva. Eva influenciava suas emoções e foi por aí que nós vemos o grande fracasso, porque ela conseguia manipular, ela conseguia influenciar a Adão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que a mulher que a árvore era boa para se comer. Eu estou falando de Gênesis capítulo 3, versículo 6. E agradável aos olhos. Olha só que interessante. Boa para se comer e agradável aos olhos. Os olhos são a porta de entrada para o nosso psiquismo, para a nossa alma. Guarde bem isso. Tudo que você vê, eu vou usar uma palavra grosso modo aqui, a alma digo no singular, com os olhos. Então tudo está relacionado no nosso psiquismo, nossa psique, a nossa sede das nossas emoções, a nossa alma está relacionado com os olhos. Tudo aquilo que você vê, você introjeta para a sua alma, para o porão da sua alma, ou para o sótão também da sua alma. Então vamos lá. Uma outra coisa interessante, né? Já que Eva influenciava, e a Bíblia diz que a árvore era agradável aos olhos, muito cuidado, porque quantas coisas que parecem que são agradáveis aos olhos, mas no final nos remete a uma situação indesejável. Por quê? Porque os olhos, então, é a porta da entrada para a alma. Olha só. Uma outra coisa que a Bíblia nos mostra, né, que além de ser boa para comer e agradável aos olhos, ela era desejável para dar entendimento. Olha só. Era desejável para dar entendimento. Mas logo, quando Deus criou Adão, Deus criou ele, um cientista, um homem que deu nome a todos os animais, a todos os seres criados por Deus. Adão entendia por intuição e foi dando. Quando nós falamos de intuição, nós estamos falando do sexto sentido, porque são 5 naturais, ele tinha mais um, porque o pecado é que roubou isso, que castrou, que dizimou isso. Mas ele tinha uma intuição de dar nome aos próprios seres que Deus criou. Olha só que coisa tremenda. Então ele não precisava de mais entendimento, ele já tinha o total entendimento para saber o que era bom, o que era ruim. Né? E aí a gente vê uma outra coisa interessante. Desejava para dar entendimento. Comeu e deu também a Adão, e ele também comeu. Ou seja, Eva comeu do fruto, deu para Adão, e ele também comeu. Ou seja, os dois agora estavam em pecado, porque Deus tinha estabelecido um limite, dizendo para eles não. A palavra não, às vezes, ela não tem uma representação linguística, né, no nosso idioma, no nosso português. Mas não é não. E o próprio Deus disse para ele não. Ou seja, Deus estava estabelecendo um limite. Quando você diz não para uma pessoa, muitas das vezes você está dizendo para aquela pessoa que você não pode passar dali. Você não pode dar um passo além do que lhe é próprio. E aí nós observamos uma outra coisa. Já que Adão ele também comeu, veja por exemplo como começa, por onde passou a tentação. A tentação passou pelo desejo. E eu quero falar um pouco hoje sobre o desejo. Ele desejou, depois achou agradável, depois caiu na tentação. Eu estou citando esses passos para você ver que não é uma coisa que chega, a pessoa não chega e vai caindo em tentação. Não, existe um desejo. O desejo, ele é algo que Jacques Lacan disse assim: o sujeito é um ser desejante. Nós somos um ser desejante. O desejo, ele está muito ligado quando a pessoa não sabe trabalhar o desejo com a ânsia, aí se torna ansiedade. Ou seja, a ânsia de um desejo.
A ansiedade, ela é algo que nos leva, por exemplo, a querer que as coisas aconteçam dentro de um tempo estimado nosso. Ou seja, é um acúmulo de futuro, aquilo que você quer que aconteça hoje, sabendo que você tem que esperar o amanhã. A ânsia do desejo está muito relacionada principalmente porque nós somos um sujeito desejante. Ou seja, o desejo é uma marca das emoções do homem. Guarde bem isso. O desejo, repito, é uma marca das emoções do homem. Foi o que derrubou, por exemplo, Adão, depois de suas emoções, né, que foram aguçadas. Nós entendemos que o primeiro grande líder do mundo fracassou por causa das suas emoções mal administradas. O diabo conseguiu tocar no ponto fraco de Adão, ou seja, do primeiro homem, criado por Deus. Orgulho. Percebe que nós estamos falando do desejo, do orgulho? Mas é interessante quando a gente cita a palavra orgulho, que nós voltamos a pensar no que é uma pessoa orgulhosa. Por exemplo, às vezes eu tenho orgulho de algo que dentro da minha criatividade eu criei. Agora, uma pessoa orgulhosa tem um outro sentido. Quer dizer, o diabo conseguiu, por exemplo, através da tentação, entrar dentro do psiquismo de Adão e mostrar para ele que ele poderia ser uma pessoa que poderia ter orgulho depois de ter cometido aquele ato. Isso é um grande perigo. E é onde que nós precisamos entender. Já que nós somos um ser desejante, nós precisamos trabalhar essa questão do desejo. Eu posso desejar, mas até que ponto? Eu tenho um desejo de adquirir algo, mas até que ponto eu posso alavancar esse desejo no intuito, numa dimensão mais aguçada, no sentido da palavra. O desejo é bom, mas o desejo tem que ser com equidade. O desejo é bom, mas ele tem que ser administrado também, ele tem que ser equilibrado, ele precisa ser saudável, porque se esse desejo que eu tenho, ou seja, eu não estou falando de coisas supérfluas aqui, fúteis, não, estou falando que por nós sermos uma pessoa que somos geridos por essa emoção do desejo, nós temos que procurar ter equidade, equilíbrio, para a gente não ir além. Nós não devemos ficar aquém, mas também nós devemos ir além. Então, tudo dentro do equilíbrio é perfeito. Olha só que coisa interessante. Então, vamos observar que ele queria ter conhecimento igual a Deus. E foi aonde o diabo tocou no orgulho dele. Você pode ter. Muito cuidado. Todas as vezes que a pessoa entra em conflito emocional, a primeira coisa que aparece é primeiro o desejo. Depois o diabo pode achar uma brecha para trabalhar no orgulho. Guarde bem isso. Então o diabo conseguiu tocar nesse ponto fraco, ele queria ter conhecimento igual a Deus. Fica claro que desde o primeiro homem que Deus não administra as nossas emoções. É bom enfatizar isso, é bom deixar bem claro. Quem administra as nossas emoções somos nós, não é Deus. O que eu vejo de gente tentando atribuir Deus em alguns questionamentos, em alguns casos, alguns fatores emocionais, quando nós observamos que é nós que temos que administrar. Esse assunto é nosso. Esse assunto emocional é nosso, não é de Deus. E aí a gente vê então o que aconteceu logo após com Adão. Olha só o que aconteceu com Adão. Ele era então emocionalmente perfeito. Ele falhou nos seus desejos. Nós já falamos aqui o que é que significa desejo. Uma coisa que nós observamos é que depois que ele falhou, depois que ele caiu, começam as angústias. Essa palavra angústia vem do latim ardor, que significa aperto no peito. Ele começa a ter, então, porque falhou nos seus desejos, né? Ele começa a ter o primeiro transtorno psicológico da humanidade, foi o medo. É tanto que eu até deixei aqui em cima, né? Está aqui o vermelhinho aí, mas também, não só o vermelhinho, onde eu deixo lá o link dos livros, mas também eu deixo aqui na plataforma, que parece que eu coloquei aqui em cima, falando a respeito de um livro até que eu escrevi, que é a visão panorâmica que eu fiz, tratei a respeito do medo, né? O medo útil, o medo fútil, o medo fóbico, etc. Está tudo dentro desse livro.
na plataforma Clube de Autores, você vai ver lá, Koinonia ou Claustrofobia, onde eu faço mais uma conexão mostrando a diferença de koinonia e a diferença de claustrofobia. A pessoa claustrofóbica é uma pessoa que ela tem muito medo de lugar fechado, etc. Então está tudo ali bem detalhado para que você possa crescer e aprender através desse artigo escrito. Uma outra coisa interessante que nós vimos aqui, que depois que ele falha no desejo, surge então o primeiro transtorno psicológico, que foi o medo. Né? O medo, até que ponto ele é bom? Até que ponto ele é benéfico? Às vezes o medo ele é benéfico. Se você vai atravessar uma rua, por exemplo, você tem que olhar de um lado e do outro, né? E até nesse ponto aí, a angústia também ela é preventiva, porque existe aquela angústia que leva a pessoa a viver de ilusão, mas quando você vai atravessar a rua, essa angústia ela é preventiva. Ela não é uma angústia que te leva à morte, que é um outro tipo de angústia, porque a angústia ela tem 3 níveis. Então, olha só, o medo então entra na humanidade. Porque quando nós lemos a Bíblia, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus pergunta a Adão assim: Adão, onde estás? Deus não sabia? Deus sabia. Mas por que Deus pergunta? Porque nós somos únicos. Quando eu falo, eu estou mostrando a primeira identidade que Deus me deu, que é a voz. A impressão digital é uma outra identidade que me faz ser único. E também depois o cabelo que me faz ser único. São esses 3 elementos que me tornam único e irrepetível no universo, porque Deus me criou com essas características peculiares que nos torna único. Uma outra coisa que ele usa quando ele tenta se esconder é a respeito do mecanismo de defesa. Já percebeu que nós usamos muito, nós usamos o mecanismo de defesa para que o nosso ego não sofra, né? Para que a gente sempre está escondendo, sempre está nos protegendo? Isso é muito interessante. Então ele ficou angustiado ao sair do jardim. Eu já falei um pouco aqui que é angústias, que vem do latim argor, né? Que nos leva, por exemplo, a muitas das vezes você sentir um aperto no peito. Eu falei da angústia, que ela pode ser preventiva quando você olha para um lado para o outro, na rua para atravessar. A angústia no sentido mais fóbico, né? E a angústia no sentido mortal, que não é que você vai morrer angustiado, mas aquela sensação de morte, de ânsia. E aí a gente vê uma outra coisa interessante aqui, é que quando ele ficou angustiado ao sair do jardim, né, por causa do erro que ele cometeu, que é onde Deus estabelece para ele, dizendo assim, um limite, Deus estabeleceu um limite para cá. Deus disse não, não comerás da árvore. E é interessante quando a gente fala sobre, principalmente quando nós falamos, a gente usa essa palavra, né, que não tem muita representação linguística, que é o não, mas não é não. Não é você estabelecer limite. Não é você estabelecer um parâmetro. E a partir daí, você pode, por exemplo, falar não. Até os animais entendem, por causa do cérebro reptiliano, ele entende o que é não. Quando a pessoa não entende, passa, né, desse ponto, ela está, por exemplo, já entrando em um outro contexto, em um outro labirinto, que é muito perigoso. Por quê? Porque revela a personalidade dessa pessoa, que ela, por não atender essa palavra que está tão inserida dentro desse contexto, o não de Deus, o não do pai, o não do patrão, né? Não pode fazer isso, e toda pessoa que ela não suporta o não, revela um transtorno de personalidade. Toda pessoa que ela não suporta o não, revela um transtorno de personalidade. Porque ela quer sempre quebrar as regras, ela quer sempre quebrar os limites, quer sempre impor os seus próprios limites, os seus próprios conceitos. Isso é muito perigoso. Então, veja bem, aí nós observamos, então, fazendo aqui uma conexão da angústia, né, da ansiedade. Eu falei um pouco também sobre o sujeito ser um ser desejante, ou seja, está dentro do mesmo bojo, dentro do mesmo pacote, a angústia, a ansiedade e o desejo. O desejo é bom? É. Mas até que ponto eu desejo? Até que ponto eu estou desejando? Eu não vou citar como exemplo, eu poderia falar aqui uma lista grande aqui de desejos, mas eu vou ficar somente isso. Até que ponto eu desejo? Até que ponto eu estou desejando? Esse desejo que está inculcado na minha mente, que está latente nas minhas emoções, eu tenho como controlar ou controlá-lo?
Então aí que a gente vê que Adão, depois de tudo acontecer, porque foi tocar, o diabo conseguiu tocar no orgulho dele, e aonde que ele cede à tentação, cedendo à tentação, ele peca, ele perde essa aliança, ele perde tudo aquilo que estava inserido no contexto para ele ter uma vida plena e feliz. E aí passa o medo a toda a humanidade. O medo então começa a partir de Gênesis capítulo 3, onde a Bíblia nos mostra que Deus pergunta a Adão: onde estás? Ou seja, como que você está? A sua situação, o seu orgulho, você tentou esconder, mas quem que esconde de Deus? Onde está, Adão? A tua postura, etc, etc. Onde estão as suas emoções? Onde está o seu nível? Né? Onde você está? E aí a gente observa outra coisa interessante, que os filhos de Adão, eles ficaram traumatizados. Eles ficaram traumatizados ao ponto de um matar o outro, ou seja, um irmão matar o outro irmão. Por que isso aconteceu? Porque quando nós achamos que esse assunto emocional nós temos que transferir para Deus, que eu vejo de gente tentando fazer isso, eu transferi isso aqui para Deus, Deus vai cuidar das minhas emoções. Não, esse assunto é nosso. Quem tem que administrar as emoções somos nós. Nós fomos feitos um ser emocional. Então, a partir daí, nós vemos que começa então uma tragédia, depois do capítulo 13 de Gênesis, e leva, vou repetir aqui, se você como pai, se você como mãe não conversa com seus filhos, olhando no olho e estabelecendo o sim e o não, na hora certa, com coerência, você vai ver, por exemplo, que as pessoas desequilibradas, pessoas que têm transtorno, é muitas vezes o resultado de uma família disfuncional. E uma família disfuncional, ela gera nessa criança que nasceu nessa família, porque quando a criança nasce, a primeira escola dessa criança é a escola do lar. É ali que ela vai aurir, é ali que vai influir, é ali que ela vai aprender todas as coisas relacionadas tanto ao seu desenvolvimento psíquico, tanto quanto tudo que está relacionado às emoções. Então veja bem, quando nós olhamos para a Bíblia e dá para fazer uma análise, o que é que aconteceu com os filhos de Adão? Literalmente, quando a gente vê o original da palavra ali, que você vai para o original do hebraico, Caim matando Abel, é que literalmente ele cortou o pescoço do seu irmão. Imagina que situação. Como que ficaram os seus pais? Né? Por quê? Porque ele perdeu o domínio. Ele não conseguiu administrar as suas próprias emoções. Vivendo em angústia, fugindo por causa do medo, e aí começa então todos esses transtornos que se tornaram patológicos, claro, dentro da psiquiatria, porque o medo útil é uma coisa, mas o medo fóbico, ele muitas das vezes tem uma característica que nós precisamos olhar com muito carinho para isso. Mas tudo começa lá, tudo começa na infância, tudo começa a partir dessa criança que cresceu dentro desse lar tóxico, onde não tinha diálogo, onde os pais não tinham um cumprimento das funções paternas, lógica, óbvio, né? E por essa razão nós vemos que tudo começa lá. E assim sendo, nós vemos que o erro fez Adão perder o equilíbrio emocional e passar o mal para os seus filhos. Vamos cuidar das crianças, você que é mãe, você que é pai, né? Procurar entender um pouco mais o desenvolvimento psicossexual dela, para que ela possa ter uma vida plena, uma vida efetiva, uma vida com critérios bem definidos, porque o que nós estamos observando hoje é uma geração sem norte, é uma geração sem princípios, muitas vezes sem coerência, em conflitos, por não saber administrar as suas emoções.
Por hoje é só, nós voltaremos assim que possível com mais um tema falando sobre as emoções dos grandes líderes da Bíblia. Fiquem todos com Deus.